Aqui na Venda Mais, como vocês muito bem sabem, a gente acredita que treinamento não é evento, treinamento é processo. Há uns 2 anos atrás eu estava trabalhando com uma empresa, ajudando eles a melhorarem alguns processos, e eu me lembro que o diretor nacional falou, não, lá, eles estavam divididos em 4 grandes regionais no Brasil, e ele falou, aquela regional, eles não trabalham com relatório. Eu falei, como assim aquela regional não trabalha com relatório? Sabe, do tipo, eu começo a aceitar esses desvios de conduta. E aí muitas vezes o líder, ele, quando estava como um vendedor, por exemplo, excelente de performance, assume a posição de liderança, ele deixa de fazer o que ele fazia muito bem e ele passa a ter responsabilidades com habilidades que ele não tem como líder. Então é natural que ele acaba mergulhando de novo no nível operacional e quando ele se vê, ele está ali novamente no meio da operação. Para mim, qualquer projeto de transformação ou de consolidação numa empresa que os líderes não estão diretamente envolvidos, ele tende ao fracasso. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. Hoje a gente tem um convidado da nossa equipe, é uma conversa muito interessante porque ele é o nosso principal treinador hoje, assumiu vários clientes nossos, os clientes adoram ele, trabalha direto com a Karen Yarchevsky, que você já deve ter visto, ouvido em vários dos nossos podcasts. Tá viajando direto, acho que Marcelo, o Jorge nunca imaginou que ia tantas vezes para o Paraguai, né? Quando ele veio trabalhar com a gente, ele achou que ele ia trabalhar no Brasil. Não é para trabalhar só no Brasil, não, tá viajando muito, fica amigo dos clientes, do tipo, é muito, muito interessante. Então, Marcelo, hoje a gente vai falar sobre essa questão da liderança, né? Como às vezes as lideranças têm um papel tão importante, mas às vezes elas não estão sendo desenvolvidas corretamente para assumir essa função. E antes da gente começar, algum recado, alguma coisa que você queria reforçar? Em primeiro lugar, é prazer estar aqui com você, Raul, prazer estar com todo mundo que nos ouve aqui no podcast Venda Mais. E hoje a conversa é super bacana, porque o Jorge é um cara que interage diretamente lá com os líderes, sabe? Eu acho que o Jorge tem alguns segredos dos programas de treinamento, dos projetos de treinamento, que funcionam e que não funcionam, porque ele interage lá diretamente com os caras, sabe? E às vezes ele deve pegar empresas que está super afim de fazer o projeto e está todo mundo super integrado, e também às vezes deve pegar empresa que, treina aí, vamos ver como é que resolve. Então acho que ele tem bastante informação ali na prática mesmo desse processo para compartilhar com a gente, né? E também para alertar os líderes que nos ouvem aqui sobre qual que é a postura dele, qual que é a função deles dentro desse processo, porque alguns ambientes estão abertos a desenvolvimento e outros ambientes não. Então, tenho certeza que o Jorge vai trazer muitas informações legais para a gente no podcast de hoje. Perfeito. Então, antes de trazer o Jorge, vou relembrar para você curtir, comentar e compartilhar o podcast Venda Mais. Lembre que é o tipo do programa hoje, mais um que você pode ouvir em grupo, você pode ouvir sozinho, mas pode ouvir em grupo também, excelente discussão para ter, né, de como desenvolver liderança dentro do teu time. E lembre-se, em algum momento você quiser trazer a Venda Mais para te ajudar a desenvolver essa conversa com o teu próprio time, você vai ver que é fantástico que nós vamos falar de resultados, nós vamos falar de cases, nós vamos falar de como você pode colocar isso em prática, mas principalmente da importância de você fazer alguma coisa em relação a isso, tá? Então, eu vou trazer o Jorge, que é nosso convidado de hoje. Jorge, super bem-vindo. Direto em Piraquara, Marcelo, aqui nós estamos aqui geograficamente localizados. E Marcelo, você sabe que o Jorge estava me explicando que ele disse Piraquara é região metropolitana de Curitiba. Eu vou tirar sarro dele por muito tempo dessa, assim, do tipo, porque eu passei bastante tempo em Piraquara pedalando, né? A gente corria em Piraquara, a gente pedalava em Piraquara, mas ele tá que nem aqueles mineiros que vão, quando eu vou explicar que onde que você mora, o pessoal de Minas sempre fala, eu moro tal cidade, perto da outra, né? Do tipo, explica uma maior que é pertinho. O Jorge está em Piraquara, que inclusive acho que a qualidade de vida é bem melhor, né? Só que, coitado, ele passa tão pouco tempo lá que diz que o cachorro começou a latir a última vez que ele voltou. Jorge, bem-vindo aqui no programa. Desmuta aí e conta pra gente como é que é nessa tua vida de treinador sênior viajante. Bom dia, Raul. Bom dia, Caetano. Prazer enorme também estar aqui com vocês, né? 2 referências em liderança aí que eu tenho a honra de estar trabalhando aí com vocês nos últimos 10 anos, né? Ajudando a América Latina a vender mais, a vender melhor. E feliz demais pela oportunidade de estar aqui com vocês.
participando desse podcast e poder compartilhar um pouquinho sobre as minhas experiências e aprender com vocês, seguramente. Oh, perfeito. Então, que legal que você está aqui. Obrigado por aceitar o convite. E, Jorge, a gente estava conversando antes de começar o programa, e até o Marcelo reforçou, né, essa questão de que a gente acredita muito na Venda Mais, que liderar é educar, né? Ao mesmo tempo, a gente estava conversando que a maior parte dos líderes assumiu, principalmente supervisão e gerência, assumiu a função, né, dessa liderança sem ter uma capacitação específica sobre como ser um líder melhor. A pessoa geralmente era muito boa numa área anterior, tinha algumas características ou pessoais, certo? Atitudes que a liderança em cima achava que ótimo, quero estimular. Essa pessoa claramente comprometida e dedicada, então a questão, né, você vai sempre, né, ver líderes que sobem por causa do seu engajamento, mas não tem o desenvolvimento da competência. Aí, como a gente defende que liderar é educar, e essa pessoa subiu sem essa formação, cria um cenário complexo aqui, onde você tem várias coisas que precisam ser melhoradas. Como você está trabalhando diretamente com essas lideranças e desenvolvendo isso, dá um pouquinho a tua visão, né, aí já mais já lá na ponta, de se você realmente, como que você vê esse processo de escolha de líderes e o que isso acarreta depois, né? Porque a gente estava falando que um bom líder, passa por N áreas que a gente ajuda a desenvolver. Só que a pessoa era muito boa numa competência anterior, né? Do tipo, e aí fica assim, do tipo, né, para onde que eu vou? Como que você está lidando com essas situações e se você tem encontrado realmente isso no dia a dia? Totalmente, Raul. Normalmente a gente se depara com dois tipos de empresa diante desse cenário, quando o líder ele assume uma posição. Em ambos os cenários, normalmente ele assume sem experiência, sem estar muito preparado, né? E aí tem empresas que têm uma cultura já de formação, que vem ajudando ele num processo de sucessão, se preparando, se desenvolvendo, e tem empresas que têm pouca ou nenhuma cultura ali, processos internos, que permitam esse líder fazer essa transição. E a gente vem ajudando as empresas em ambos os cenários, principalmente as empresas que se posicionam por diferenciação no mercado, né? Que quando o líder ele assume essa posição, ele passa a ser responsável por outros grandes talentos, mas na maioria das vezes ele não vem preparado em como sustentar bons resultados que ele tinha antes como um profissional de vendas, por exemplo, mas quando ele assume a posição de liderança, ele passa a ser responsável por vários, muitas vezes dezenas de outros profissionais de venda ali, mas sem essas habilidades para sustentar, para construir uma cultura dentro da equipe focada em performance e resultados, né? Então isso é sempre um desafio, mas que a gente normalmente costuma ajudar os clientes aí a alcançar esse cenário de produtividade, de bons resultados. A impressão que me dá é aquele jogador de futebol que virou técnico e às vezes o cara quer entrar no campo. Ele quer bater o pênalti, ele quer fazer porque ele está por ensinar as outras pessoas a jogarem. É diferente, né? Marcelo, quer falar um pouco sobre isso? Jorge, tem uma dúvida que eu queria perguntar para você. Eu vejo que muitas empresas elas vêm para um programa de treinamento, quase que um ciclo meu se encerrou, né? Eu era muito forte nisso e agora eu estou precisando redesenhar esse processo, redesenhar esse modelo, que é o que a gente chama dos projetos nossos de treinamento dentro da empresa, né? E esse novo momento que a empresa quer ir, não necessariamente ela tem a base para, eu quero melhorar nisso, eu quero melhorar naquilo. Como que é esse processo de mudança de fase, da capacitação ser um processo de começo de uma nova fase dentro da organização? Você pega bastante situações como essa e como é que você encara essas empresas e como que a capacitação tem essa capacidade, né, sendo redundante aqui, de fazer essa transição para um novo modelo ou para um novo processo que a empresa precisa mudar. Legal, Caetano. Bom, a gente tem diferentes perfis de empresas que normalmente nos buscam para atender. Tem aquelas que contratam treinamentos mais pontuais, de um dia, um workshop de 4 horas, de um dia, 2 dias. Tem empresas que contratam programas de treinamento que podem levar ali de 3, 4 meses e tem empresas que têm justamente essa expectativa que você comentou de fortalecer uma cultura ou de construir uma cultura, né? E aí que a gente entra com projetos de treinamento contínuo, que ali partem de um ano de projeto. E aí dentro desse um ano de projeto a gente começa a desenhar junto com o cliente uma jornada para
para trazer essa nova cultura, essa mudança de cultura que o cliente espera. Então, começamos lá dentro de 2 a 3 meses, entendendo muito bem o negócio do cliente, fazendo imersão junto com a equipe lá na ponta, entendendo desafios, melhores práticas da equipe lá na ponta, das lideranças no nível tático, co-criando um método junto com a direção da empresa, desenhamos essa metodologia com base nessa realidade e com a participação de todos os líderes e direção da empresa, e aí vamos para uma jornada de aprendizagem que começa ali no compartilhar, criando uma jornada para a liderança, uma jornada com aquele método que a gente desenhou junto com a empresa e com estratégias em seguida que sustentem esses novos comportamentos da equipe, até que esses comportamentos, à medida que sendo fortalecidos e repetidos, começam a se transformar em novos hábitos e esses hábitos alinhados à expectativa da empresa. Então, é por isso que a gente tem hoje clientes ali que a gente começou com 1 ano de projeto e estamos ali no 4º, no 5º ano, temos clientes já há 9 anos dentro do Brasil e fora do Brasil, aqui na América Latina, onde a gente todo mês está lá junto com o cliente, ajudando a sustentar essa cultura de performance. Aqui na Venda Mais, como vocês muito bem sabem, a gente acredita que treinamento não é evento, treinamento é processo. E aí, esses projetos de treinamento contínuo, eles estão bem direcionados a sustentar essa cultura, fortalecer essa cultura focada em performance que as empresas, principalmente as posicionadas como diferenciação, trazem essa expectativa e escolhem a Venda Mais como um parceiro para construir esse cenário, né? E uma coisa que eu estou sentindo aqui e que eu acho importante reforçar é que muitas vezes a gente é chamado para treinar a equipe de vendas, mas se você não treinar a equipe de gestores, a coisa não anda, né? Então, se quer uma mudança, se quer alguma coisa, todo o conceito tem que estar alinhado. Acho, Jorge, você poderia falar um pouquinho sobre isso, porque como tem 2 trilhas andando em paralelo, certo? A gente tá desenvolvendo a equipe de vendas, mas os gestores também têm que estar sendo desenvolvidos, porque senão, não está alinhado, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que é interessante e os líderes que estão nos ouvindo vão se interessar também. Perfeito, Raul. Nós acreditamos aí, quando a gente olha para uma empresa, a gente sempre enxerga ali num nível hierárquico, uma pirâmide que começa lá no nível estratégico, com as grandes lideranças com a sua visão a curto, médio e longo prazo, com a sua missão de construir resultados de sustentabilidade, né, resultados sustentáveis dentro da empresa. Temos na parte ali do meio, no nível tático, as lideranças, e na parte inferior, ali na base, o staff, né, os vendedores, quem trabalha lá na ponta, entregando realmente ali, vendendo no dia a dia. E aí, os líderes nesse centro ali, no nível tático, eles têm a grande missão e a fundamental missão de traduzir a visão lá do topo da estratégia em resultado lá na ponta, né? E aí, quando a gente conecta esse cenário ali com o tema, com o ponto inicial que você trouxe, que muitas vezes o líder ele assume aquela posição que ele estava lá na base da pirâmide, ele assume uma posição de liderança, mas ele não vem preparado com habilidades gerenciais, aí entra a Venda Mais ajudando as grandes empresas nessa missão. Na base, ajudando a construir uma cultura de performance focada em resultado, com técnicas de venda, com técnicas de atendimento, e no nível tático ali com os líderes, desenvolvendo, fortalecendo aquelas habilidades gerenciais dos líderes, para que no dia a dia ele possa fortalecer essa cultura de performance com a equipe, e ajudando a médio e longo prazo traduzir aquela estratégia da empresa em resultado, em performance lá na ponta com as suas equipes. Perfeito. É isso mesmo. Qualquer programa, na verdade, assim, para mim, qualquer projeto de transformação ou de consolidação numa empresa que os líderes não estão diretamente envolvidos, ele tende ao fracasso. E não é o líder terceirizar esse processo, é o líder assumir esse processo como uma verdade. Esse final de semana, estava num evento e conversando com uma líder, né? Ela é dona de uma rede de varejo de produtos para banho, super elitizada, assim, produtos classe AA. E ela me falou bem assim, ela falou, Caetano, minha empresa ia super bem, né? Mas eu queria ir para um padrão diferenciado de prestação de serviço para os meus clientes, né? E eu tenho gerente em cada uma das minhas lojas, tenho um gerente geral. Ela falou, mas eu queria que isso acontecesse sem a minha interferência direta dentro do processo. Ela falou, isso eu sofri durante 3 anos. Aí esse ano eu resolvi falar bem assim, é assim que eu quero que funcione, vamos desenhar isso junto, vamos capacitar isso junto e isso daqui vai funcionar.
Ela falou, nossa, que mágica, funcionou. Eu falei, funcionou por quê? Ela falou, funcionou porque, de verdade, eu coloquei a energia necessária e o líder, né? Eu, como líder, coloquei a energia necessária para que isso acontecesse. Porque eu estava terceirizando essa responsabilidade para a minha equipe e ela não tinha condições, ou não tinha perfil, ou nem sabia exatamente como fazer. E eu, como líder, entrei nesse processo. Para mim, ela ilustrou muito bem esse modelo de que, claro que o líder não tem que estar lá o tempo inteiro, ele tem que pensar estrategicamente e tudo isso, mas se ele quiser que a equipe transforme, ou melhorando a qualidade de atendimento, serviço prestado ao cliente, ou repensando o seu modelo de pensar e de agir, precisa do líder muito atuante dentro do processo, né? Então, qualquer processo ele é ineficaz se o líder, na minha visão, não agir, não estiver junto, ele não vai acontecer. Tanto que a gente sabe, acho que o Jorge pode até corroborar isso, que quando você vai fazer um treinamento e o diretor, a diretora, o dono ou a dona simplesmente vem e mostra a cara, certo? Já pronto, já é outra coisa. Já. E quando participa ainda, que você sabe que aí você sabe que a coisa é séria. Quando, né, tá lá, pode às vezes estar na primeira, né, a gente já tá, pode estar numa mesinha lateral porque não quer sentar, sei lá, ou tá lá atrás, certo? E às vezes tá até fazendo, né, tipo, mini reuniões com a equipe, cobrando tudo assim, mas você vê que a participação é fundamental. Jorge, eu tenho uma pergunta para você que está linkado a um pouco de tudo isso que a gente está falando, que é, quando o pessoal do GEC vai fazer o teste de engajamento no primeiro módulo, as 3 notas mais baixas da pesquisa de engajamento da equipe de vendas avaliando, certo? Sua liderança, a empresa, etc. Primeiro, a pergunta, temos uma estratégia claramente definida para lidar com um mercado cada vez mais concorrido? Essa é a nota mais baixa, certo? Então, ou não tem estratégia, ou ela não está sendo comunicada corretamente. Então, aquilo que você estava falando, né, de vindo lá de cima e traduzindo isso. Segunda coisa estou desenvolvendo as minhas habilidades, eu sinto que tenho as habilidades e competências necessárias para lidar com esses desafios e com metas cada vez mais desafiadoras? Não, também não, certo? E o terceiro recebo feedback com a frequência e profundidade que eu acho necessária? Resposta não também. Tá? Então você vê que tem um desdobramento aqui que, nossa, é super complicado. E aí você chega para o vendedor e se diz, pô, você precisa vender, você vai ter meta, eu não deixei clara a estratégia, não desenvolvi as habilidades e o vendedor está dizendo, e não recebo feedback ainda por cima. Então temos aqui um cenário que aí para você acho que é um prato cheio para você falar, porque é o teu dia a dia. Fala um pouquinho sobre isso para gente. Bom, os três pontos que você trouxe, né? Não está alinhado a estratégia, a equipe não tem habilidades ali fortes para poder lidar com os desafios do dia a dia e não tem uma cultura de feedback. Em muitos casos, o líder, você vê que cada uma dessas aqui, ele está alinhada a um nível diferente dentro da empresa. Quando você fala que, quando a equipe percebe que não tem estratégia, muitas vezes porque o líder ele não está alinhado ao nível estratégico da empresa, a essas expectativas. Quando a gente fala de habilidade, é porque o líder não está focado, habilidade e feedback, em treinar a equipe. E muitas vezes ele acaba não treinando a equipe porque ele não consegue encontrar um equilíbrio em onde ele deve investir energia em cada um desses níveis. Quando a gente trabalha hoje dentro de um processo de formação das lideranças, a gente desenvolve os líderes a trazer um olhar de uma perspectiva normalmente concentrada em 3 esferas. Dele olhando para si mesmo, como que ele se autodesenvolve, quais são as necessidades, os pontos fortes e as debilidades dele como líder. Ele olhando para a equipe, ele precisa investir energia na equipe para desenvolver, para estar acompanhando, olhando para indicadores e colocando as suas habilidades em prática, e ele precisa estar olhando o tempo todo para a estratégia da empresa. Só que como muitas vezes esse líder ele assume essa posição ali sem preparo, ele acaba entrando num piloto automático, a rotina acaba engolindo o líder, ele acaba assumindo uma postura reativa do que o ambiente muitas vezes está trazendo para ele, e ele sai apagando incêndio um atrás do outro. E aí muitas vezes o líder, ele quando estava como um vendedor, por exemplo, excelente de performance, assume a posição de liderança, ele deixa de fazer o que ele fazia muito bem e ele passa a ter responsabilidades com habilidades que ele não tem como líder. Então é natural que ele acaba mergulhando de novo no nível operacional e quando ele se vê, ele está ali novamente no meio da operação, ajudando a equipe ali, fazendo pela equipe no meio
no meio da rotina operacional da equipe, e ele acaba abrindo mão de investir energia tanto no nível tático quanto da estratégia da empresa também. Perfeito. Marcelo, quer falar sobre isso? Não, eu acho que é isso. Acho que o Jorge está reforçando aí o que a gente falou, e que é super importante o papel do líder dentro desse processo de capacitação e de transformação. Jorge, a gente tem muitos clientes que têm uma cultura muito, muito forte. Tá? Muito forte. Então, por exemplo, cooperativas têm uma cultura muito forte. A gente tem clientes fora do Brasil que têm cultura muito forte. Algumas multinacionais têm cultura muito forte. Nessas horas, geralmente tem um departamento de RH que, né, é forte, é envolvido. Essas empresas geralmente têm essa questão de pessoas desenvolvidas. Aí chegam e traz um parceiro externo para conversar. Como é que essa convivência, como é que a adaptação, certo? Do tipo, e o convívio amigável, né? E do tipo, como que faz essa parceria com a RH, que eu acho importante falar também, porque às vezes, né, o pessoal diz, mas como é que é? Vem, né? Do tipo, porque a gente também tem uma cultura forte. Só que, né, a gente sabe trabalhar muito bem e respeitar isso, né, e direcionar. E o que é muito interessante é que às vezes a gente vai para essas culturas que tem uma cultura forte de atendimento. Não é bem de vendas, né? É uma cultura e a gente quer atender muito, mas quer vender também. Então eu acho que, né, então respeitar, entender esse DNA, né, os valores da empresa, mas ao mesmo tempo dizer, gente, dá para fazer tudo isso aqui, dá para fazer tudo muito bem, mas dá para vender bem mais, né, e agradar, né, também os clientes. É importante falar, porque, né, são culturas completamente, né, diferentes. É exatamente isso, Raul. Normalmente, quando a gente entra nessas empresas com RH bem estruturado, num primeiro momento, alguns profissionais se sentem um pouco ansiosos, inseguros, e como que uma empresa de fora vem ingressando ali dentro da empresa com esse objetivo de trazer um novo olhar, né? Olhar de uma diferente perspectiva. Mas aí com um bom engajamento e compromisso da direção, né? Com um cenário onde a gente entra na empresa e a direção ela tem um alto nível de conexão e compromisso com o projeto, a gente constrói um cenário onde a gente passa a ser um parceiro estratégico da área de recursos humanos, né? Não ali para desconstruir tudo que está sendo feito, mas sim para ajudar a empresa a enxergar de uma perspectiva diferente, que muitas vezes ali uma cultura de atendimento, como você falou, há oportunidade para a gente fortalecer uma cultura geradora de negócios, né? Que é o que a gente chama aqui dentro da Venda Mais. Então, de um lado, a gente aproveita o que a empresa já faz muito bem, traz um olhar um pouco mais comercial, mais estratégico para a área comercial, e ao longo do tempo vai construindo uma jornada dando apoio à empresa e construindo uma visão que dá perspectiva do RH, a gente ali ao longo do tempo a gente está para somar e para contribuir. Então, ao longo do tempo é natural que, depois de alguns meses de projeto, o RH ele começa a ver os especialistas da Venda Mais como um braço direito, alguém que ele pode contar e continuar gerando, a fortalecer a visão da empresa em relação ao RH como um parceiro estratégico, como alguém que está ali para somar e apoiar aquilo que o RH já faz normalmente, né? Perfeito. Marcelo, quer falar um pouquinho sobre RH? Aí eu vou falar como Venda Mais, né? Acho que o grande negócio, né? Às vezes as pessoas falam assim, isso em todos os projetos, inclusive nos projetos de treinamento, né? Você vem aqui, você vai apresentar a solução, né? Aí a gente fala assim, legal, a gente realmente tem um caminho já, né? Testamos em vários lugares, mas a primeira coisa é o respeito à sua história, o respeito ao seu posicionamento e à sua cultura, né? Esse é o primeiro passo, né? Por isso que a gente é premium, por isso que a gente é diferenciado no mercado. Dá para fazer de outro jeito? É claro que dá. Mas o jeito que nós fazemos é sempre respeitando a cultura do nosso cliente, sendo um catalisador da cultura e dos processos que ele acredita e dos valores que ele confia na empresa dele. Jamais interferindo nisso, né? Se for para interferir, é depois de uma longa conversa, porque aquilo, no nosso ponto de vista, pode não estar gerando os resultados que o cliente espera. Mas sempre o respeito à história da empresa. Eu acho que esse é o mais importante. Na verdade, isso é muito importante para qualquer pessoa que vai entrar um líder quando vai entrar numa empresa, um prestador de serviço. O primeiro lugar é respeite a história da empresa, né? E depois você pode até transformar, depois de você entender, depois de você trabalhar tudo isso. Então, acho que esse é o grande diferencial, né? Não é chegar lá, vamos fazer assim porque é assim que tem que ser. Não. É do seu jeito, do jeito da sua empresa. Inclusive, na verdade, é o grande diferencial, porque, né, a minha história ninguém mais vai ter. Né? Tipo, se tem um grande diferencial, é quem nós somos e como chegamos até aqui. Então, tem mais que respeitar isso. E aí eu tenho uma pergunta, Jorge, que está meio vinculado,
tem uma ferramenta que eu sei que vocês implantaram num cliente nosso, que é a matriz de maturidade, né? Que para liderança. Né? E então vai tendo uma escala. E aí, pegando um pouco de carona com o Marcelo, uma das coisas que eu vejo é a matriz de maturidade em algumas áreas. Quanto mais maduro a gente está, mais a gente desenvolve o nosso jeito de fazer alguma coisa. Né? Então, às vezes, outro dia eu estava com um cliente nosso e ele estava me dizendo que uma pessoa da equipe dele é super fã de um influencer aí que todo mundo conhece da área de prospecção e que, né, é growth e não sei o que, e faz tudo. E aí, tudo que ele fala para fazer, ele faz. Eu estava dizendo, essa é uma pessoa muito imatura, está muito baixa, né? Então, quando você está no comecinho da carreira, você está procurando a cartilha, você está procurando o ABC, a fórmula pronta, porque você não sabe o que fazer, está meio perdido, né? E aí, então, e que é super útil, não estou desmerecendo isso, acho importante ter, né? Do tipo, vai seguindo as etapas, conforme você vai evoluindo, você vai aprimorando aquilo e vai adaptando e mexendo nele e deixando mais com a tua cara. Então, empresas que têm uma cultura mais madura, eu acho que estão nesse processo de lapidar, de moldar, e eu acho que ter um parceiro mais maduro é importante. Voltando agora mas então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, pare para pensar na sua, certo, maturidade nesse teu processo de liderança. Quanto menos maduro um líder tiver, mais a fórmula pronta é importante. Você que está nos vendo, nos ouvindo, pare para pensar onde é que você está. Né? Porque a fórmula pronta, geralmente, ela é muito importante no momento inicial e depois você vai lapidando. Então, o que é interessante de alguém que realmente conhece o processo é poder trabalhar com diferentes níveis de maturidade, entender que são estágios e que cada estágio demanda a sua atenção, o seu jeito de trabalhar, nessa adaptação. Né? E às vezes a gente, né, e aí, Jorge, você pode falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente chega numa equipe e tem níveis de maturidade diferentes dentro da própria equipe de liderança. Certo? Tem alguns que estão lá há muito tempo e já estão, né, já conhecem a história da empresa, mas também tem alguns vícios, algumas coisas que, né, poderiam mudar. Tem gente que está nova, não entende a história da empresa, mas tem aquela vontade, certo? Como é que você lida com isso quando você pega uma equipe? E eu sei que às vezes você trabalha com equipes até razoavelmente grandes de líderes, né? As equipes de venda naturalmente são muito grandes, mas uma empresa bem grande tem bastante de gerente supervisor, em níveis de maturidade diferentes. Como é que você lida com isso? Primeiro, a gente gosta de utilizar a matriz do Blanchard, com os 4 níveis de maturidade, saindo de uma visão mais generalista e indo para uma visão mais específica. Então, quando a gente pensa num checklist de habilidades que são fundamentais, seja para uma equipe de vendas, com técnicas de venda, seja para uma equipe de líderes com habilidades ali gerenciais, que vão desde gestão da rotina, gestão do time, produtividade, liderança, treinamento, comunicação, para dentro de cada uma dessas áreas, a gente pré-define habilidades que são fundamentais para esse líder construir uma cultura de performance dentro da sua equipe. E aí, para cada uma dessas habilidades, a gente estrutura um checklist contendo dentro dessas áreas cada uma dessas habilidades e a gente começa a direcionar o foco do líder para olhar para cada uma dessas habilidades e estruturar, olhar com nível de maturidade para cada uma dessas habilidades. Então, se, por exemplo, eu penso lá dentro do pilar de treinamento, a capacidade do líder, a habilidade de dar feedback. Quando ele vai olhar para essa habilidade, ele pode ter 4 níveis diferentes ali, que vai do M1 com baixo nível de maturidade até um M4 ali com um alto nível de habilidade, onde os seus líderes podem delegar essa função porque ele domina plenamente. Então a matriz ela começa a trazer para a gente um cenário onde, primeiro, eu preciso identificar qual nível de maturidade eu tenho em determinada habilidade, para que, em seguida, com base nessa necessidade, pensar em ações que eu consiga movimentar esse nível de maturidade de um baixo nível para um alto nível. E aí a gente entra com técnicas, com ferramentas, com checklists e com processos que ajudem os líderes, ao longo do tempo, eles fortalecerem essas habilidades até alcançar um alto nível de domínio em cada uma dessas habilidades. E o que eu estou sentindo aqui é que o processo fica mais objetivo. Não é tão subjetivo de dizer, eu acho, não. E você ajuda, inclusive, a padronizar e a criar uma forma. A gente fala muito do jeito de vender, mas a gente também tem o jeito de liderar.
certo? Tipo, a liderança não pode ser que, eu tenho um líder que lidera de um jeito e outro líder lidera de outro jeito. Não, nós estamos dentro da mesma empresa, deveria seguir o mesmo padrão, né, as mesmas normas e deveria facilitar, inclusive, a formação de novos líderes, porque tem um jeito de liderar, né? Marcelo, quer falar um pouquinho sobre isso? Não, com certeza tem um padrão, tem uma rotina. É claro que você tem, né, a personificação em alguns processos, mas você não pode ter a personificação em todo o processo, toda a estrutura de liderança, senão você não tem o jeito da sua empresa fazer mesmo. E, na minha visão, na área comercial, não só na área comercial, né? Em todas as áreas do Brasil, a liderança é extremamente personificada, porque a empresa, ela contrata um líder e ela contrata o processo do líder, quando deveria ser o contrário, quando a empresa deveria contratar um líder e ela colocar o líder para exercer um papel dentro da empresa, né? A gente já falou algumas vezes aqui no podcast, e eu não canso de repetir, quando você contrata um líder para sua empresa, você tem que chegar para ele e falar assim, cara, essa é a peça, esse é o roteiro, essa é a história toda que você vai fazer aqui dentro da empresa, e esses são os primeira parte, segunda parte, terceira parte e quarta parte. Você pode mudar e você pode propor melhorias, mas esse é o papel que eu preciso que você escreva. A maioria das empresas contrata a pessoa e fala assim, que peça que você vem fazer aqui dentro? Né? Bom, que peça, você deixa o cara completamente livre. Ou fala assim, ó, você vai fazer uma peça aqui e a peça é tal. E o cara também chega e ele vai fazer a peça do jeito que ele quer. Na nossa visão, precisa ter um modelo desenhado, porque senão você não tem o seu modelo de liderança da empresa e o modelo de gestão. Você tem o modelo de gestão da pessoa que você contratou. E isso é muito perigoso, porque se você acerta na contratação, até vai. Mas se você erra na contratação, implode todo o seu processo de gestão dentro da empresa. Então, quanto mais a empresa tem o seu modelo de gestão de liderança desenhado, melhor é quando você contrata um novo líder, porque ele já chega sabendo exatamente o que ele tem que fazer. Pode ser questionado o modelo, deve ser questionado, deve ser colocado, proposto melhoria, sim. Mas você não pode deixar chegar o cara e falar assim, tá aqui, faz do jeito que você quiser. Você está colocando a sua empresa totalmente na mão de um novo líder. Isso é muito perigoso. E às vezes isso acontece em pequenas unidades, supervisão, às vezes isso acontece em coordenação e às vezes isso acontece na gerência nacional e na direção. E aí é um problema enorme dentro da empresa, né? Então eu tenho ficado muito feliz quando várias empresas nos chamam para falar assim, ó, cara, estou querendo contratar um gerente nacional ou um diretor, mas antes eu queria pensar no meu modelo. A gente fala, pô, é aí que a gente acha importantíssimo entrar, porque senão você vai contratar uma solução mágica e essa solução mágica pode ser uma solução trágica. E imagine que cada pessoa nova que entra traz um jeito diferente de... Então, obviamente, vira uma bagunça muito rapidamente. Na terceira contratação, você já tem o sistema todo falho. Há uns 2 anos atrás, eu estava trabalhando com uma empresa, ajudando eles a melhorarem alguns processos, e eu me lembro que o diretor nacional falou, não... Lá, eles estavam divididos em 4 grandes regionais no Brasil, ele falou, aquela regional, eles não trabalham com relatório. Eu falei, como assim? Aquela regional não trabalha com relatório? Sabe, do tipo, eu começo a aceitar esses desvios de conduta, e a empresa grande, vendendo bem, tá tudo bem, então, enquanto os caras estiverem entregando, né, resultado, eu não tenho problema nenhum. A gente diz, não, eu quero o resultado, mas quero também controle sobre como o resultado foi construído. E quero uma padronização. Eu realmente acredito em melhores práticas, e as melhores práticas têm que estar disseminadas entre todo mundo, né? Jorge, uma das coisas que a gente tem defendido muito também na liderança é uma liderança voltada mais para indicadores, né? Essa questão que a gente estava dizendo de tornar mais objetiva, de tornar mais analítico, de tornar mais racional a conversa, de tornar mais bem embasada, de direcionar todo mundo entender, porque não é assim, acordei de bom humor hoje, as vendas estão boas, então nós vamos fazer, não, tá aqui, e tem um processo. Inclusive, a análise de indicadores começa a dar cadência e ritmo para a equipe comercial, porque tem revisão desses indicadores, né? Tem plano de melhoria em relação ao que, né? Tem discussão em cima do que foi, por que esses indicadores foram escolhidos, de onde que eles vêm, qual que é o reason why desses indicadores. E eu sei que alguns clientes têm implantado OKR, por exemplo, e né? Existem outras ferramentas, mas fala um pouquinho da tua visão sobre usar indicadores dentro desse conceito que a gente está falando de começar a criar um jeito de liderar, de dar feedback para a equipe, de desenvolver e educar a equipe, de conectar com a missão da empresa, a estratégia, quer dizer, o indicador é super importante, é ele que ajuda a alinhar. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, seguindo aquela premissa de que o que não é medido não pode ser gerenciado, a gente compreende que os indicadores eles são fundamentais e trazem controle para a empresa sobre como está sendo essa jornada da empresa, o que
a equipe vem fazendo que realmente reflete os resultados. E eu acho que eu sou apaixonado por esse assunto, passei a ser mais apaixonado ainda depois que eu tive contato com a metodologia do 4DX, né? Que traz a relação ali de medidas históricas e medidas de direção. Então, dentro dos projetos, o que a gente costuma fazer? Mais do que desenvolver um olhar da liderança para olhar para uma medida histórica, para olhar para aquele volume de venda, seja quaisquer indicadores que a cultura da empresa ali já tenha dentro da rotina um olhar da liderança. Pode ser volume de venda, pode ser ticket médio, pode ser, olhando para varejo, né, pode ser itens por nota, percentual de desconto. Seja por um segmento de venda recorrente, com gestão de carteira, positivação e tudo mais. Mais do que o líder estimular a equipe e a estar focada para olhar para esses indicadores, que normalmente são medidas históricas, então ele vai lá, agindo numa reunião numa segunda-feira, coloca a equipe para olhar como que foi o desempenho do último mês. Ele está ali analisando, está investindo energia em analisar um dado que já passou, que já foi consolidado. E a metodologia da 4DX, ele traz um olhar para, assim, quais são as dificuldades e os desafios da equipe por trás desses resultados. Quais são aquelas medidas de direção que no dia a dia realmente a minha equipe de vendas ela precisa estar focada e que realmente, se ela realmente investir ali energia nessas ações, vão alavancar os resultados e aí, por consequência, os resultados começam a melhorar. Então, é importante, sim, ter um olhar de análise para medidas históricas, para indicadores no dia a dia, mas mais importante também, ou tão importante quanto isso, é pensar em quais ações alinhadas à produtividade, à qualidade ou a desempenho, a resultado, que a minha equipe necessita efetivamente investir energia e que vão efetivamente alavancar esses resultados. Marcelo, alguma coisa em relação a indicadores, treinamento, feedback, liderança? Não, indicadores é a chave dentro do processo, né? Tudo é uma construção, né? Cultura é super importante, os indicadores que sustentam os objetivos e a cultura também, porque indicador está ligado à cultura também. Às vezes as empresas esquecem isso, né? Porque indicadores, quando você mede satisfação de cliente, mostra que a sua cultura está conectada com satisfação de cliente. Quando você mede clima organizacional, sua cultura está focada realmente em ter pessoas que trabalhem engajadas e motivadas dentro da organização. Às vezes as pessoas veem indicadores só como algo que monitora o que está sendo feito ou o resultado do que está sendo feito, mas indicadores são super importantes para mensurar a cultura, mensurar todos esses processos dentro da organização. Então, as empresas precisam pensar bem disso. A gente fala muito de OKRs, a gente fala, enfim, de várias maneiras sobre isso, e a gente precisa olhar para indicadores de uma maneira estratégica. E também indicadores para medir se o seu processo de capacitação está funcionando, né? Que é outro problema. É muito legal isso, e eu vejo que as empresas que se transformam com o processo de capacitação, de treinamento, elas são empresas que ficam monitorando ali os indicadores, e elas sabem que não vai mudar do dia para a noite, que é um processo de construção de melhoria feito por meio da capacitação, né? Tem maturidade para isso, você tem que ter, né? Então, assim, você vai trabalhando determinada ação ou determinada capacitação até que um indicador começa a dar sinais sobre isso. Não é sobre o quanto você gosta do treinamento, é o quanto o treinamento e a capacitação movimentam os indicadores que são realmente importantes para a sua empresa. Eu acho incrível. Outro dia eu estava tendo uma conversa também com um cliente, ele estava dizendo, Raul, que mudou minha cabeça quando você falou, acho que era num podcast aqui nosso, Marcelo, sobre ROI de treinamento. Ele falou, nunca tinha pensado nisso. E eu falei, e aí a minha pergunta sempre quando a pessoa vai fazer o treinamento, ela diz, qual é o indicador que você está tentando melhorar? Porque tem gente que diz assim, eu preciso de tantas horas de treinamento, mas para quê? Qual que é a lógica desse treinamento? Não, é 16, é 32, eu não estou nem aí com... Isso é basicamente dizer quantas páginas tem um livro para decidir se eu compro o livro ou não. E o que tem a ver isso? Certo? Você tem livro que é grosso, não tem nada a ver, só uma bobajada. Tem livro que é curtinho, é super bom, né? E então, se eu não tenho uma lógica, um foco claro em relação a por que eu estou fazendo isso, começa a se perder e meio que, inclusive, acho que meio que desvaloriza o processo todo. A própria pessoa não sabe por que ela está indo para o treinamento, mas se ela está vinculada diretamente a algo e ela acompanha, né, do tipo, porque vai ter um processo de feedback, de acompanhamento, e, né, voltando no que o Jorge falou, não é um momento o treinamento, é processo, é por isso que você vai ter a sequência de treinamentos para você acompanhar esses indicadores,
É ROI de treinamento que você tem que pensar. Muito bem. Jorge, para a gente ir encaminhando aqui para o final. Estou com uma equipe desengajada, desmotivada, meus resultados não estão aparecendo. Me fala por onde você começaria e se você fosse dizer, comece fazendo isto. Qual seria para o líder que é um gerente supervisor, não a diretoria, não para o vendedor, certo? Eu estou aqui, eu sou gerente e estou com uma equipe que está nessa situação. Por onde você começa? Bom, primeiro, reduzindo a distância entre o líder e o liderado. É muito comum, mas muito comum mesmo, quando a gente inicia um processo de desenvolvimento com os líderes, seja treinamento em sala, ou seja em processo de mentoria, que a gente realiza muito, a gente percebe um distanciamento, uma ausência de conexão entre o líder e o liderado. E aí, quando a gente fala de uma estratégia para tirar essa distância, para aumentar a conexão do líder para o liderado, é justamente o líder começar a conhecer mais a sua equipe. Então, começar a compreender quais são os objetivos do liderado, o que ele pensa a curto, médio e longo prazo, o que é importante, quais são as fontes de motivação para esse liderado. E aí muita gente nos questiona, né? Mas para que um líder ele precisa saber de qual é a fonte de motivação do liderado, quais são os objetivos dele a curto, médio e longo prazo? Qual é o propósito do liderado? Por que isso é importante? E se o líder ele percebe que o liderado é uma peça importante para o resultado dele, ele precisa ter consciência do que é importante para aquela pessoa. Qual é o propósito desse liderado? Seja objetivos pessoais, comprar uma casa, trocar de carro, mudar o filho de escola, seja a médio e longo prazo, pensando em carreira, pensando em aspirações dentro da empresa. Para que, ao longo do tempo, com essas informações, o líder ele consiga se posicionar, assumir uma postura de impulsionador desses propósitos individuais, através do apoio e desenvolvimento que ele vai dar para o liderado, para cada vez mais se aproximar dos objetivos dele através de um bom desempenho da empresa. Entre outras palavras, eu preciso compreender muito bem o que cada liderado traz na mochila, suas crenças, seu propósito individual, para que através com as minhas habilidades gerenciais, apoiar, ser um promotor desse propósito individual de cada integrante, através da melhora do desempenho desse profissional, à medida que ele se aproxima do propósito da empresa. Então, ele passa a ser um promotor do propósito individual, da fonte de motivação de cada um, e ajudando o profissional a perceber que ele estar alinhado ao propósito da empresa e ter bons resultados, cada vez mais ele vai estar usando a empresa como um impulsionador dos seus resultados para buscar seus objetivos pessoais. Legal. Então, essa é a primeira. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa para desenvolver, mas a primeira coisa é estabelecer essa conexão, essa confiança, e o líder assumir a postura de um líder treinador que ajuda os seus liderados a alcançar seus propósitos individuais através do propósito da empresa. Sabe que isso me lembra muito, Marcelo, o Jim Collins, aquela história de você olhar no espelho, olhar pela janela, né, do tipo o líder, né, e a primeira coisa que o líder pode fazer claramente é dizer o que eu posso fazer, né, e parar de falar o que a equipe pode fazer, tipo, você, líder, tem a responsabilidade. Marcelo, comentários aqui? Não, é exatamente isso. O líder, a gente fala muito sobre isso aqui no podcast, né, Raul? O líder é o agente transformador e sustentador da cultura, transformador da organização e responsável por sustentar a cultura da organização, né? E ele tem que entender essa função e, enfim, agir dentro desses dois parâmetros aí, né? Ele não pode ser só quem mantém cultura, porque senão chega uma hora que, né, a própria empresa pode ser atacada, então ele tem que ser agente de transformação também, mas ele tem que ser um agente de sustentação da cultura, e isso é extremamente importante. E a hora que você sustenta a cultura, você sustenta junto o processo, você sustenta junto indicadores, sustenta tudo, né? Mas tudo começa com essa visão, né? Essa visão do propósito e de onde você quer chegar de verdade, né? Então, o líder é fundamental nesse processo. A gente brinca que esse podcast aqui coloca sempre o líder numa posição de desconforto, né? Porque no final das contas é ele que faz tudo acontecer. E você vê que a primeira pergunta foi sobre o processo de liderança e a última afirmação do Jorge também é sobre isso, né? Sobre o líder como um agente de transformação da organização. Sim. E você vê uma dedicação do líder a fazer com que os seus liderados tenham sucesso. Eu acho que é o recado mais importante aqui,
O sucesso do líder é o sucesso da sua equipe. Não é porque tem muita gente que quer aquele cargo, aquela sala, certo status, o destaque, e se entende que isso tudo é merecido e tomara que você tenha muito, mas o que é importante mesmo, e você vai conseguir cada vez mais disso se a tua equipe tiver sucesso e se olhar para você como um farol, uma grande referência. Né? Grandes líderes mexem com a gente de um jeito que muitas vezes a gente sai da empresa e 10 anos depois aí aquela pessoa ainda está nos influenciando, porque ela falou, fez alguma coisa que continua até hoje com a gente, né? Quase como se fosse um grande professor que nos conecta com o assunto inicial, que, né, vender é educar e liderar, e aqui liderança especificamente é muito ligado a educar. Jorge, super obrigado pela tua conversa aqui. Você que está nos vendo, nos ouvindo, mande sua dúvida, mande seu comentário. Eu sei que a líder, com certeza absoluta, deve ter uma situação que você passou, que você quer compartilhar com a gente. Lembre de levar esse assunto para debate dentro da tua empresa. Realmente estamos formando corretamente gerentes e supervisores. Como que está esse processo? E se precisar de ajuda, lembre que a Venda Mais vai ter maior prazer, orgulho e honra de trabalhar com você, uma coisa que a gente adora fazer. Respeitamos muito a tua cultura e trazemos muito elementos para dizer como que a gente empodera ainda mais essa cultura, ter os diferenciais. Isso é muito legal. E aqui um recado meu e do Marcelo, Jorge, de que uma das coisas que a gente mais tem orgulho, acho que na Venda Mais, é dessa equipe que a gente está montando. Não vou dizer que a gente montou, porque ela está em processo constante de melhoria, né? Mas a gente trouxe o Fabiano, trouxe a Karen, trouxe o Ayrton, trouxe o Leandro, trouxe você. E, cara, quando a gente olha esse pelotão, dizendo, meu Deus do céu, quanta competência junto, quantas histórias legais e pessoas boas. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, uma das coisas que o Marcelo e eu, a gente leva muito em consideração, a gente diz, a gente sairia para jantar com essa pessoa, a gente viajaria com essa pessoa, porque a gente acaba viajando e, né, tendo que jantar. E a gente dá muita risada. Certo? Tipo, tem um monte de histórias. Jorge é um dos caras mais engraçados, mais legais. Né? E o último ABTD que a gente fez juntos, eu me lembro até hoje das histórias que você contou, Jorge. Então, muito legal de ter você no time. Então, gente, super abraço, obrigado, boas vendas e até o próximo podcast. Tchau, gente.